A graça e a paz, irmãos, estamos de volta aqui hoje com mais um podcast Missão 12. E o tema de hoje é Resistindo à Pressão. Só que hoje eu estou com um convidado especial aqui, vou trocar uma ideia com meu amigo, Pastor Ramon. E aí, Ramon, como é que tá, meu parceiro? Tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. Massa, velho. Na paz de Deus. Glória a Deus te receber aqui hoje, meu amigo particular, homem de Deus. E hoje a gente vai bater um papo aí interessante. E o tema, quando eu falei pra galera, é resistindo à pressão. Resistindo à pressão desse mundo. Como é que o cristão resiste a essa pressão do mundo atual, Ramon? Como é que pode me dizer, cara, sobre como ser cristão nesse mundo de hoje, que é tanta pressão de todos os lados, cara? Ser cristão em qualquer época sempre foi muito complicado, se a gente pensar bem, né? Cada geração ela tem os seus desafios, tem suas nuances. Tem um livro muito bom de C.S. Lewis e ele, não sei se você lembra, é um livro que ele escreve dos relatos de rádio no pós-guerra e tal. E tem um capítulo que ele trata sobre cópia da cópia. Massa. A ideia da gente copiar o comportamento de Deus na sociedade em que eles estavam ali. E foi um tempo bem difícil, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, principalmente Isso. na Inglaterra, né? Eles estavam devastados. Mas a ideia é a mesma hoje, se a gente pensar bem. Sem o Espírito Santo a gente não consegue ir para lugar nenhum. Verdade, Ramon. Verdade. E hoje, né, cara, eu fico olhando assim. Hoje eu acho que um dos grandes desafios, como você falou, cada época traz um desafio diferente, né, cara? Os desafios mudam, né? Mas as batalhas são as mesmas, né? Espirituais, tudo mais. Hoje, o que eu tenho visto assim, Ramon, no mundo atual, se a gente fizer uma análise assim, eu acho que um dos grandes desafios do cristão hoje é o entretenimento, né, cara? Eu acho que em todas as áreas, né, cara? Pô, nós estamos bombardeados. Bombardeados. Muita informação, né, velho? Se você Tira o foco pensa com facilidade, muito, cara. se você pensa no que... Vamos pensar em comportamentos que geram pecados bem óbvios. Há 30, 40 anos atrás não se tinha tanto acesso às coisas. Hoje em dia o acesso ele é ilimitado, ele é Turbilhão, constante. né? Então a quantidade de informações, a quantidade de coisas que chegam tornou-se muito mais fácil, muita coisa. E a cabeça da gente ela fica, né? Ela fica presa, ela fica viciada. Se você adere a determinado tipo de comportamento, você treina o seu cérebro para aquilo, ou para desfazer é um balaio de gato, é uma dor de Vivemos cabeça. acelerado, né, velho? Eu separei um texto, eu nem vou ler na verdade, só vou citar a ideia que é o texto lá de Apocalipse 3, quando fala da igreja de Sardes. Porque é uma das igrejas que ela é repreendida no livro de Apocalipse, das 7, 2 são aprovadas E a e fama 5 de não. estar viva, mas Mas está tá morta. Tinha aquela imagem de estar viva, Sardes ali, né? Eu estava estudando sobre a cidade de Sardes para comparar a igreja de Sardes, que eu acho que esse é o grande um problema paralelo, né? da gente Cidade hoje. e a igreja é um paralelo ali. Exato. A cidade de Sardes ela é uma cidade muito alta. Então ela tem aquele senso de... As pessoas elas estavam acostumadas, um vale de um lado, um vale do outro, acharam que nunca nada ia acontecer a elas, mas eles foram invadidos porque não estavam vigiando. Isso. A igreja de Sardes ela tem um comportamento muito parecido. Refletir a cidade. Eles dormiram, né? Foram invadidos quando dormiram ali, acharam que Pois é uma eram igreja impenetráveis. Agora me diz, se a igreja de hoje ela não tem o mesmo problema? Com certeza. Porque a igreja de hoje ela se parece demais com o mundo lá fora. E eu acho que a gente ainda vê uma igreja que não resiste bem às pressões, porque ela se parece mais com o mundo do que com a igreja. Quando a gente pensa nas características regionais, por exemplo, do carioca, do baiano, do ferense, e a gente pega esses trejeitos a partir da cultura, do estereótipo mesmo. O ferense, ele é muito comercial, vende-se de tudo. Aí ficou com a fama de trambiqueiro. O baiano é estourado, ficou com a fama... E é um estado violento. Carioca é um cara sangue bom, né? Que Pois é. Essas características que são regionais, elas acabam entrando na igreja. Verdade. Falou uma coisa interessante. Desculpe, irmão, só para mim não perder o fio da meada. Isso que você falou sobre a igreja estar mais parecida com o mundo. E sabe uma coisa que tem me chamado a atenção? Parece que isso virou uma virtude. Não sei se eu estou enganado. Tu vai me passar a tua visão, a visão minha. Você é pastor também. Como assim? Parece que as igrejas, elas, assim, como é que eu posso dizer da virtude?
eles se orgulham de ser muito, às vezes, a igreja ser muito moderna, ela querer ser muito parecida com o mundo, no sentido que aquilo é bom. Não, para o jovem é bom, a gente age como o mundo, a gente adora como o mundo e tal. E atrai muitos jovens num movimento muito vazio, muitas vezes, e até adultos também, né? Mas aquela cultura de que não, a gente é crente, mas não é careta. Nós não somos careta, Sim. entendeu? Aquela pegada de não somos aqueles caras de antigamente e tal. E acha que isso é como uma virtude, né? Mas e aí, o que tu acha Às disso? vezes não fecha a conta, né? É isso, Ó, cara. é legal esse tipo de tema. Por quê? Porque a igreja ela precisa responder às demandas da sociedade. É, Ela precisa sempre olhar para a sociedade. isso. No sentido de, quando a gente pensa liturgia, a igreja ela precisa continuar se atualizando. É o que a gente faz, né? De comprar equipamento, pensar que há 50, 70 anos atrás não tinha teclado, não tinha projetor, Isso. coisas que a gente usa hoje em dia, que beleza. Mas quando passa muito da linha, quando perde a essência É aí que na tá o tentativa de se negócio. parecer demais Para com o que tá lá agradar fora. quem tá lá fora e tentar quebrar a visão de igreja. Mas nós ainda somos a igreja, né, cara? Pois é, e os princípios eles precisam ser os Precisa, isso não mesmos. pode ser A negociável. essência não é negociável. Isso não pode ser negociável. A gente pode mudar um tom, a roupa, algumas Claro, características, claro. trazer inovação, mas ainda assim tem um limite. Como eu já preguei lá muitas vezes, lá na igreja, né, em congresso e missões, quase todo ano vocês me chamam. E eu já preguei sobre isso lá. Lembra que eu falei que nós, até por trabalhar com esporte, acho que é a primeira ou segunda vez que eu ministrei lá, falei muito que eu gosto de trabalhar através do esporte, que era uma ferramenta extraordinária, mas que nós mudamos estratégias, mas nós não negociamos o que é negociável. Princípios, né? Então foi o que você falou, é perigoso. Tem uma linha ali que você. É quando fica a linha tênue ali, até onde eu, né, vou muito para o mundo, né, ou até onde eu me modernizo para atender melhor, ou até onde eu quero ser igual ao mundo para trazer, né, o mundo Pastor, assim. eu vi um caso lá recentemente de um pessoal que tinha ido visitar uma igreja, mas eles não ficaram na igreja. Uma igreja, um povo de Deus, sabe? Uma igreja que eu aconselharia, que eu recomendaria, mas eles não ficaram lá, saíram de lá, porque disseram que a igreja não era instagramável. É mesmo. Foi, velho. Pra você ver o tempo. Então, assim, nós estamos tratando de um nível de futilidade das pessoas muito grande. E isso é um descrédito à essência do que é o evangelho. Ao invés de olhar para as características que a Bíblia pede para que tenhamos, para a caminhada em santidade, para a vida no altar, trocando em miúdos, né, como a gente costuma falar, o cara tá olhando se a foto fica boa. Então, assim, aí eu acho que passa do limite. O cara tá pregando, dá até uma paradinha pra câmera, espera a foto, pá, né? Vai. Eu sempre amo, quando a gente começou esse trabalho aqui no podcast mesmo, eu sempre tive uma preocupação assim, eu sou um cara de ir pra cima, tu me conhece, né? Uhum. Na pregação do evangelho. Então, a intenção sempre foi levar a palavra às pessoas. Eu nunca tive problema em botar gente na rede social, não, mas porque eu tô muito seguro de onde está meu coração, Sim. né, irmão? Eu acredito que a gente só combate os maus testemunhos através de um trabalho honesto para Deus e as pessoas verem, peraí, tem uns caras ali, tem uns malucos ali que ainda trabalham certo, né? Que ainda servem a Deus. Mas quando se torna essa necessidade do holofote, né? Ofuscando a unção, aí, meu amigo, eu não sei onde a gente vai parar. E redes sociais, eles precisam ser tratados como ferramentas. Exato, é isso aí. Precisam ser É isso aí. utilizados. É a ferramenta que nos derem, a gente vai usar. Quer ver um exemplo disso legal? Quando a gente entende bem o conceito, pelo menos eu penso assim, não sei se tu vai concordar comigo. Nas redes sociais da igreja, um dos rapazes que trabalha na mídia, trabalha comigo, ele me procurou e fez, ó, já tá disponível pra gente monetizar. Aí eu falei, não, porque eu entendo que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos que deve viver das ofertas e dos dízimos. A ideia de monetizar as redes sociais da igreja já não me salta aos olhos. Eu disse, não, aqui não, a gente vai continuar fazendo tudo que a gente faz, mas sem precisar monetizar. Porque é o Instagram da igreja. Se fosse o meu, o teu, o de outro grupo à parte, teria uma outra decisão, uma outra política. Mas da igreja, não. A visão é a visão de vocês e eu não sei porque eu nunca cheguei nesse ponto, né? Eu, como missionário, o que eu puder ter para investir no reino de Deus e trabalho sempre no limite, vou ter. Mas a gente precisa ter, amor, esse cuidado, porque como a gente conversava hoje no carro, vindo para cá, né, a gente falando dessa dificuldade hoje, que às vezes a gente procura uma luz no fim do túnel e não tem visto, né? Eu tenho visto a necessidade da visibilidade
tirar a unção dos homens, né? Eu fico procurando, às vezes, o fogo nos olhos, sabe, irmão? Aquele fogo que ardia nos homens do passado, né? E fico. Vejo o brilho, às vezes, mas é um brilho de holofote, não do fogo santo, né? E isso me preocupa muito, me deixa triste, mas também entendo que são os tempos, né? A Bíblia nos alertou sobre que esses tempos viriam, então eu preciso olhar para a Bíblia nesse Que o amor momento. esfriaria. É isso, eu preciso olhar para ela como minha bússola, meu refúgio e a certeza do tempo que eu estou vivendo. Cada tempo traz suas dificuldades, como você falou, Bom, né? quando você propõe o tema, eu pensei um monte de coisa pra gente É muito conversar. assunto, a gente Um monte teria de muita coisa coisa. para falar. Juventude, faculdade, tudo, tudo, Quer ver tudo, um problema que dificulta no processo de ser cristão nos tempos de hoje? É, primeiro, a secularização. É, A gente vê uma igreja que ela não responde às demandas da sociedade, mas deixa a sociedade interferir no processo de ser igreja. Num ambiente assim de trabalho, sabe? Eu vi uma pessoa comentando sobre alguma coisa do. Ah, mas. Eles comentando entre eles sobre igreja. ah, Falando, nenhum deles de igreja nenhuma. Ah, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu. Foi me chateando, sabe? Eu tento ficar o mais quieto possível. Mas aquilo foi me chateando e eu fiz, vem cá. Tu é de que religião? Tu tá em que lugar? Tu faz o quê? Então, imagina que eu vou lá te dizer como é que tu cultua. é, Você não pode me dizer como eu cultuo. É um direito de escolha e de credo meu. é isso aí. Eu tenho que ter essa liberdade de cultuar e de definir como é meu processo de culto. Assim como eu tenho que respeitar o do outro. Com certeza. Mas essa secularização, ela acontece o tempo inteiro. E aí, qual que é o problema na igreja? É que a pessoa, ela se converte, mas o processo ali de transformação, de regeneração como um todo, ele pode demorar. Tem gente que demora para um bom tempo para abdicar de muitas práticas, das mais diversas. Verdade. E tem gente que não tem consciência disso. Aí o problema nasce, porque a pessoa traz práticas oriundas de onde ele veio, ou entendimentos que não condizem com a Bíblia, mas que eram verdades para ele, e fica muito tempo, fica 5, 10 anos sem ser discipulado dentro de uma igreja, aquilo ali volta como ideia, como entendimento e cria-se práticas, que é o problema da secularização hoje em dia. Verdade. A pessoa ela vem e traz práticas achando que está fazendo, tá certo. É. E até E a não própria é. política, às vezes, dentro da igreja, né? A política tem entrado muito dentro da igreja, né, cara? No caso da política, consegue ser um pouco pior, porque no momento a gente está vivendo isso com mais força, do tipo colocar o. Eu vou botar o palanque, né? Colocar o palanque, colocar a imagem lá do político Verdade. para literalmente ser adorado dentro de uma igreja. Tem muitos casos que eu olho e eu digo assim, velho, isso aqui é idolatria, velho. Verdade, ó. Verdade, cara. É ruim. E nós, cara, eu tive até uma conversa outro dia com o meu pastor, citei alguma coisa desse tipo, né? Que apesar de eu ser um pastor mais jovem, não sou tão jovem, mas também não sou tão velho. A gente pega aquele Você tá inteirão, você tá bem, você tá com o energia. espírito ruge como um leão, né? Mais o corpo. Mas assim, eu ainda tenho algumas coisas que eu não negocio, sabe, irmão? Assim, Ramon, eu trago algumas. Você sabe que eu sou um cara no que diz respeito ao evangelho moderno, né? Futebol, arte, mas essas coisas todas. E o que a gente puder fazer para evangelizar, eu ando com os jovens mesmo e tal. Mas há coisas que eu acho que nós não podemos negociar. E uma delas é, meu irmão, nós somos soldados. Soldado não se envolve com outros assuntos. Entendeu? Política, essas coisas, a gente tem que evitar se envolver o máximo, irmão. Isso não cabe a nós. A nós foi dado uma responsabilidade, um cargo muito maior do que nos manchar com essas É o pequenas que Billy Graham coisas, entendeu? fala, né? É, Billy Graham fala sobre ele isso. falou sobre isso, foi. A gente não tem que estar se metendo e nem deixando essas coisas influenciar a igreja. Nunca deu certo. Estado e igreja, eu nunca vi um bom resultado quando tentaram se unir. É só olhar para a própria história da igreja. Todas as É vezes que a isso. igreja se une ao Estado, É um isso. monte de inocente Pois morre. é isso, não dá certo. Nós somos uma instituição santa, nós não devemos nem se envolver e nem tocar a igreja, algo que me incomoda também, tocar a igreja como uma empresa ou como uma instituição privada, Uma sabe? franquia da Uma vida. franquia, a gente perde a essência do que é ser igreja. Eu Uhum. conheço a Bíblia e o que a Bíblia me diz é que a igreja há um pastor em que Deus confiou as ovelhas dele para que o pastor cuidasse. Então, o pastor ainda tem uma direção espiritual, entendeu, Ramon? Então,
essas coisas eu acho que a gente precisa preservar e estar com o olho Até porque a aberto. igreja ela é orgânica, né? É, Funciona como um organismo e e ela é muito dinâmica é dentro dela isso, mesmo. é Você isso, vê que cada um tem um chamado diferente, cada um tem uma forma de isso, servir isso. diferente. Isso é bem legal. É. E nós, a gente observando, tu vê onde a gente chegou nesse assunto, nós conseguimos enxergar problemas, né? Essa pressão que a gente está falando, dificuldade, né? Existindo a pressão fora e dentro da igreja também, porque como você falou, o mundo está entrando dentro da igreja, política, visão, né? Se fala muito em discipulado hoje, mas discipulado de quê? Para ver Pois o é. discípulo, mas tem um discípulo de quê? Porque para você ser um discípulo, para você fazer um discípulo primeiro, tu tem que ser um discípulo. E é muito poético, meu discípulo. Mas E será que alguns usam disso para montar panelinha, exato. para Meu discípulo é uma os coisa que me chegados. preocupa muito, sabe? É muito bonitinho falar isso, né? Ah, eu tô discipulando fulano. Fulano é meu discípulo. Mas espera aí. Será que o cara, ou quem tá discipulando, ele é discípulo de Jesus? Porque para fazer discípulo tem que ser discípulo antes, né? Ou você está fazendo discípulo segundo a sua imagem. Esse é um problema. Aí, como você falou, o cara vem cheio de bagagem dele mesmo, aí tá ensinando o outro com a bagagem dele mesmo, quando tu vê, rapaz, não parece nada com Jesus, sabe? Rapaz, é complicado, irmão. Quando vai ver o que tá fazendo, É daqui que ri. isso. E às vezes tá Ajudar na a cara pessoa. ali, a pessoa tá falando, rapaz, esse cara tá falando de discípulo, bonitinho falar isso, meus discípulos, mas discípulo de quem que tá fazendo? Tá parecido com você e não com Jesus, porque o cara, Até porque o sabe? processo eu gosto muito de discipulado, eu Eu acredito muito também, nisso. também. Ele exige muita submissão. É, E aí, o cara que está propondo ou liderando um processo desse, ele precisa ser também, né? é, Ele com precisa dizer, certeza. ó, eu passei por isso, fiz assim. Nunca deve começar com você tem que Uhum. fazer. É sempre a própria pessoa se submetendo. Ter uma consciência que ele tem defeitos, o cara não copiar e deixar claro, ó, olhe para Eu ver já o que fiz não essa reunião parecer com com os a Bíblia, meninos. você tira. Eu já fiz essa reunião com os meninos de sentar e de falar assim, ó, gente, quando eu errar, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão me massacrar ou vão me tratar como eu trato vocês? De bater esse papo assim, limpamente com eles. E é importante a gente ter consciência de que, senão vira um arrogante, né? Com certeza. Eu já vi uma pessoa falar, isso foi É a pessoa que recente, eu tu faz um comentei monte de outro dia. Ramonzinho, velho, os caras tudo igual a Não, você, Deus vai é ter a mais. barba, você a barbinha igual a tua, Se bem que André tá parecendo comigo, a barra dele tá não dá pra dizer, mas tu não parecida. tá parecendo. Eu tenho um discípulo aí, velho, que tá atrás da câmera aí isso aí, Parece contigo? rapaz, é difícil, viu, velho? Nem meus defeitos o cara tá conseguindo imitar, é difícil, vai me dar trabalho, mas a gente tem fé. Pastor sempre tem fé, né? Pastor é bobo, pastor tem fé, acredito. Acredita que as Faz parte ovelhas da vão. vocação, né? Fazer o quê? Quer ver outra coisa quando a gente fala sobre conseguir aguentar a pressão? Primeiro, a pessoa tem que ter princípios claros. Senão, não tem como. Não consegue aguentar a pressão. Não aguenta, não. Se corrompe fácil, quebra fácil. Eu voltei a malhar, né? Acho que no meio do ano passado. Eu tava, enfim, tava inchadão. E uma época mais ou menos dessa, eu acho que foi no final do ano passado. Eu tava na academia, sozinho, de boa. A academia era toda minha, Relaxado. tranquilo. Aí eu tava na esteira lá fazendo minha caminhada e tal, entrou uma moça. Ela passou, pegou os negócios dela, parou na minha frente de onde eu tava e para fazer os agachamentos virado para mim, eu disse: "Não, não é possível. Isso aqui O é diabo mandando secretário, né? O cara tem fez de fama. propósito, É, entendeu?" faz mesmo. Aí qual que é o Mas eu tô negócio? brincando, mas o diabo manda mesmo. Mas manda. Operações assim pra, Mas, pra mas qual é o perturbar, negócio? pô. É a gente ter os princípios Tem que claros. ter. Quando a gente pensa primeiro nas regrinhas que a gente mesmo cria. É. Os judeus no Talmud, eles vão chamar isso de colocar cercas na lei. Aquela discussão lá do Talmud de como colocar em prática a lei que Moisés deixou. Porque quando Moisés escreveu algumas coisas, o contexto cultural era a sociedade foi avançando e mudou bastante. Isso. Então eles precisavam ler a lei, interpretar Moisés e aplicar diante da sociedade que ele estava. Que é o problema dos fariseus, é porque isso cresce muito. E aí, quando chega na época de Jesus, isso cresceu tanto que a quantidade de regrinhas que eles criaram ao redor da lei, que eles chamavam de cercas ao redor da lei, eram tantas que já não dava mais para viver o evangelho, já não dava para cumprir a lei de Deus. Os fariseus, eles criaram regras demais. É. Mas vamos combinar um negócio? A ideia tá certa.
Tem algumas regras que a gente precisa colocar na gente mesmo, Com certeza. que elas são importantes pra gente conseguir aguentar essa pressão. Na Verdade. mesma hora que essa mulher fez isso, eu apertei e saí. Desliguei e saí. A regra é clara. Fica ali a esparro, velho. O cara tem que ter princípios, viu? Uma coisa que eu costumo fazer muito, Ramos, na minha vida hoje, é sempre botar em xeque qualquer situação, não sobre o que eu posso ganhar, mas sobre o que eu posso perder. Em cada Sim, atitude, sim. sabe? Meu respeito como pastor, a minha traição com Jesus, a minha família, o meu respeito na sociedade. Então, em cada A própria vantagem, moral diante da a igreja. moral. E, cara, e principalmente a minha família, que é o principal, né? Da minha esposa, meus filhos ali. Então, em cada oportunidade, seja ela qual for, eu acho que isso é uma regra que eu botei pra mim, um macete, né? Vamos dizer assim. Fala, peraí, o que eu perco aqui? Então, eu tenho muito mais a perder do que qualquer coisa nesse mundo, porque foi me dada uma vocação, e pra mim é a maior honra do mundo ser pastor. Foi me dada uma vocação, foi me confiado ovelhas e pessoas, uma família linda, né? Uma vida extraordinária que Deus tem me dado. Então, fala, espera aí, eu não tenho nada para ganhar que possa ser maior do que isso tudo. Então, né? Porque a gente é espremido de todos os lados, Agora vamos principalmente lá. no Brasil, né? Para o cara que tá chegando no evangelho agora, ele não vai ter consciência disso, não vai ter estrutura para isso, não vai ter esse Tem que tipo de ser raciocínio. direcionado, o cara tem que ser direcionado, Eu fui falar tem sobre que ser isso numa acompanhado. reunião de homens, né? Num culto só para homens. E aí um falou assim: não, tem que resistir e tal. Eu falei, não, tem dia que você tem que levantar e ir embora, cara. É isso aí. Você tem que tomar essa decisão antes do que quer que seja acontecer. Saber que tem dia que você tem que ir embora. Por que que as pessoas elas não resistem tanto à pressão daí de fora, do mundo como um todo? Porque acha que não tem ninguém vendo, porque acha que tá tudo bem, porque acha que aguenta a pressão e não É o aguenta. evangelho carnal. Quando você tem essa mente de ninguém tá vendo, você pensa como um crente carnal. Porque o cara que ele tem uma consciência espiritual, ele sabe que ele está sendo sempre observado. E quando ele tá sozinho, ele se preocupa mais. Fala, peraí, agora que O negócio pega, a né? coisa pega, porque Jesus, o Espírito Santo tá aqui e tal, e eu sou colocado à prova nessa hora. Aí você tem que olhar para você mesmo e falar, peraí, eu sou o quê? Sou um homem ou sou um menino, né? Um menino fingindo que sou homem quando tô na presença dos outros, eu sou homem mesmo. E aí que é o bom também, porque quando você bate de frente ali com o pecado, você fala, não, peraí, velho. Sou um servo, eu sou discípulo, tô lutando, sou discípulo, sou forte. Isso é bom, são umas coisas que cada um tem uma forma de, né, de lidar com a pressão, né? A maturidade vem vindo, a sua forma de viver, aquilo que nós trazemos no mundo também, que nós aprendemos lá atrás, as experiências. Mas eu vou fazendo coisa desse tipo, né? Eu me lembrei, sabe de quê? Uma vez, trabalhando, empresa, confraternização de final de ano, bastante comida e tal, socialização legal, troca de presentes, aquela coisa, só que depois a galera bebe. Aí eu fui pra confraternização, cheguei cedo, comi, sentei com todo mundo, resenhei, bati um papo, troquei presente. Quando eu vi que o pessoal começou a beber, eu fiz, agora tá na minha hora de ir embora. Tenho que saber meu limite, tenho que saber a hora de manter-me num determinado ambiente. E não se ensina essas coisas mais na igreja. Porque nós caminhamos para um modelo de igreja em que ele tenta ser, em parte, ou dá ênfase demais aos dons, que não é errado, mas quando você dá só ênfase a isso, você perde também doutrina, você perde também entendimento, lições para a vida, ou em outros casos tenta se trazer um público mais jovem e acaba criando-se um modelo de culto em que ele é muito raso na Isso. tentativa de trazer mais Muito pessoas. movimento, né? Muito movimento, pouca doutrina bíblica, pouca exortação na palavra, né? E é importante. Um É a pouco de tudo base, é é a importante. base, Porque a pessoa precisa ir para a igreja e aprender como viver a vida. com certeza. E desde novo. Quanto mais novo, melhor. O meu filho de 11 anos, eu tento sempre estar plantando no coração dele uma base forte. Eu vi um pastor falar uma vez que, de vez em quando, uma vez no mês sim, mês não, ele ia lá, preparava um sermão completamente exortativo e pau na igreja. Ia lá e aplicava. Porque ele falava assim, ó, o cara que estava pensando em pecar, ele já fala assim, ó, Deus falou com o pastor, ele tá me repreendendo.
O cara que já tinha caído, já tava vacilando, fala O assim, cara já tá o sabendo. pastor já tá sabendo. E não era nada, ele É, disse que fazia isso só para poder manter o que a gente precisa ser, com certeza, com certeza. sabe? Conscientizados. Se a gente não ficar trazendo pra memória algumas coisas, a gente esquece, Alex. Eu tenho A visto, às gente vezes, esse perde caminho o raciocínio. de muita modernidade na igreja, sabe? Essa questão mesmo do jovem, dos jovens que você colocou. Eu sou pastor de jovens hoje, tu sabe, né? E trabalho com a Juventude Batista Independente na Bahia. É uma área que me preocupa muito. Eu vejo também como uma grande esperança para o futuro, né? Porque Sim. muitos deles estão com a mente ainda limpa para que entre um verdadeiro evangelho, né? Que não fiquem independente da religião, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma mente que está limpa que pode receber qualquer coisa, qualquer tipo de evangelho, sabe? Pode ser pregado ali e talvez um evangelho que não tenha nada a ver com o evangelho da Bíblia. Né? E ficam os caras tudo emocionados e os meninos muito. Pô, Vamos combinar uma coisa. Hum. Ó, as redes sociais, elas são maravilhosas em vários aspectos, tá? Para mim, inclusive, que sou da área de tecnologia, de trabalha com boa, isso. trabalho com isso. Mas essa enxurrada de vídeos curtos que a gente tem na internet, beleza, tem seu contexto, às vezes é engraçado, às vezes é divertido, tudo bem também, eu entendo. Mas tratando-se das coisas do evangelho, é um pouco complicado. Por quê? Eu ouvi a expressão outro dia que é crente fast food. É o crente Já que ouvi fica ali dos também. versículos, fica ali rolando tela. E mesmo eu não trabalhando diretamente mais com jovens, porque eu já trabalhei com jovens, hoje não mais, eu trabalho com toda a área de ensino da igreja toda, me chega muita dúvida, muito vídeo, principalmente no meu Instagram. O cara faz um comentário lá miraculoso de um texto que ele não sei o que tirou de não sei aonde, que significa sabe lá Deus o quê. E aí me manda, e os jovens da igreja, eles me mandam sempre. Pastor, isso aqui tá certo? Quase sempre a minha resposta é: ó, tem umas partes que estão e as outras viajaram, legal. A galera viaja muito, tem muita heresia, tem muita maluquice disponível. E, cara, a Bíblia, ela é simples. Mesmo pra gente que dá aula de teologia, que quer ver as pessoas crescerem, teologicamente também, mas a Bíblia, ela é simples. A mensagem do evangelho, ela é extremamente simples. Ela é difícil de viver, mas ela é simples de A explicar. mensagem simples de um Deus totalmente complexo, né? Porque é isso, ninguém precisa ser um expoente de teologia. Você precisa conhecer a mensagem, precisa conhecer o plano ali. Isso aí é interessante, amor. É uma geração meio que copia Ctrl+C, Ctrl+V, né? E às vezes fica repetindo aquilo que vê do vídeo. Aí o cara fala bonitinho. É ou não é? Tu já viu o cara fala. Então, por que ele perguntou? Aí fica tudo bonitinho o vídeo. Eu falei, aí o cara, rapaz, que mensagem. Eu falei, que mensagem de quê? Mensagem. Eu vi outro dia uma pessoa tirando uma dúvida com o chat GPT sobre a Bíblia. E o GPT ele mente bastante, né? Ele dá umas alucinadas. E aí depois veio, sentou comigo na mesa para poder a gente discutir um tema. Eu fiz, vai, tá errado isso aí que você tá falando. De onde você tirou isso? De qual comentário teológico foi isso? Isso aí não existe, não. Aí a gente deu risada ali, beleza, consegui explicar porque tinha uma certa proximidade, mas há um discurso muito grande e muito relativista hoje em dia. E isso é muito ruim. Verdade. Além da gente ser massificado com muita coisa de crivo aleatório e duvidoso, há um relativismo também. E esse relativismo ele é reflexo da sociedade. Sabe o problema de Sardes? Da igreja se parecer com o mundo que está lá fora? Nossa sociedade ela é muito relativista. Isso é ruim. Nós vivemos numa sociedade com valores dúbios e incoerente na maior parte do tempo. E entrou dentro da igreja isso, né, cara? Entrou. Essa esquizofrenia social, ela entrou dentro da igreja. Não tem como a igreja relativizar algumas coisas. Isso, inclusive, é um pecado bíblico. Isso é uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Verdade. Esse tipo de relativismo. A Bíblia fala sobre isso, cara. Fala várias vezes sobre isso. Lá em Mateus, Jesus ele deixa claro, vai ter gente que nos finais do tempo vai estar diante de Deus, lá naquele grande dia e tal, diante do trono branco, que vai falar em teu nome, eu expulsei, fiz milagre, não sei o quê.
E Deus vai olhar e vai Essa dizer passagem assim: é profunda, né, irmão? Ela sai daqui que eu não te conheço. mexe muito com a gente, né, cara? Quando tu pensa Pois nessa é. passagem, tu fala, rapaz, o cara fala ali, eu tive um ministério, né? Praticamente tive um ministério, Senhor, não, se afasta de Fiz mim. maravilha, maravilha. Pensa aí, orar por uma pessoa que não tem braço e brotar um braço Expulsei demônios e tal. é uma coisa Sinais, né, cara? surreal, é um sinal Sinais. grandioso. E aí, hoje em dia, no relativismo, e não sei se muito isso se intensificou por causa das redes sociais ou porque a gente está muito parecido com o mundo lá fora, e no nosso contexto cultural, Bahia, é um povo muito místico, né? Acho que o Brasil todo, na verdade, é um povo Você muito vê que o místico. povo gosta disso. A gente vê cada coisa que a gente vê, que pra nós, que a gente se conhece um pouco, né? E sabe um pouco do que a gente crê, da onde a gente crê, né? O que a gente estuda, assim, pra crer. A gente vê coisas que aos nossos olhos, a gente fala assim, não tem gente que crê nisso. Não tem pessoas que param pra ouvir passar uma palavra dessa e dão glória a Deus. Pois é. Não é? Tu olha e fala, não, cara, isso é escandaloso demais, pô. Mas aí tem gente que tá lá, né, entrando em... Esse misticismo, ele entrou dentro da igreja por causa do relativismo. O brasileiro ama isso, né, cara? Demais. O brasileiro ama Demais. isso. Ama isso. E aí eu vejo coisas absurdas, a pessoa falando, mas por que fulano fez tal coisa, ou tal sinal, ou tal milagre, ou acertou CPF, sei lá, esses negócios que rola aí. O diabo gosta de fazer essas coisas Pois também, é. né? Ali é de Deus, e eu pensando assim, não. Vai se ter uma boa ministração, a exposição da palavra, uma palavra bíblica. Pô, e o culto? Foi lá, o cara pregou. Fez o que foi bom o culto? Não, o cara só Falou pregou a do quê? Bíblia. Só pregou a Bíblia. A Bíblia é boa, a Bíblia é boa. Não, rapaz, não tem nada, não, rapaz. O cara não rodou, não pulou, não deu cambalhota. E aí, só A falou. Bíblia é para ser suficiente. Isso. A graça já não basta, a Bíblia já não basta, né, cara? É só voltar para o contexto bíblico. Por exemplo, no ministério de Jesus. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa de lá da igreja, uma pessoa que eu gosto muito. E aí, ali num papo informal, né? Porque nós temos o culto de ensino, a nossa escola bíblica lá. Aí eu entendi o que a pessoa estava pensando e eu fiz a seguinte pergunta. Eu fiz, vem cá, velho. Escola bíblica é culto? E a pessoa me respondeu muito rápido. Não. Aí eu fiz, como que não? O que é que Jesus fez quando andou na terra? Estão esvaziando. Não, né? tem muita igreja que está matando a escola bíblica. Falou EBD, o povo corre. Não é? Mas porque o povo está Parece correndo da pra escola, você. aí Fala tá EBD, correndo da igreja, da escola da igreja O também. povo corre, cara. EBD é culto, cara. Claro. EBD é culto. Ó, Jesus, ele entrava numa região, e é o texto tá lá, tanto Mateus como Lucas, bem claro, e ensinando Jesus sobre o reino. Jesus era chamado de mestre. O foco do ministério de Jesus Rabi, né? era ensino. Era só isso que Jesus fez. Então, ensinar a palavra culto e é para ser o suficiente. Esse relativismo moral, ele também está acabando com a igreja. Por quê? Porque a pessoa, ela vem para a igreja, começa uma caminhada de fé, uma caminhada de mudança, uma caminhada de transformação, mas eu aprendi isso com um pastor, que era o pastor de jovens quando eu era adolescente na igreja. Ele falou assim, quando eu peguei a Bíblia a primeira vez para ler, ele falou, Ramon, quando você for ler a Bíblia, primeira coisa que você tem que fazer é esquecer o que te ensinaram antes. Leia a Bíblia para entender o que a Bíblia está falando para você hoje. Que às vezes nós pegamos os nossos conceitos culturais e tentamos colocar ele dentro da nossa interpretação bíblica. E aí aconteciam as coisas antigamente. É muito difícil não fazer isso, né, cara? É muito difícil. É muito difícil não fazer Eu isso. precisei ser ensinado a não fazer. Não ser tendencioso o tempo todo, é um exercício mesmo. E aí quando eu fui ler a Bíblia a primeira vez, eu olhava para o texto e pensava, cara, eu não entendi. O que é que isso significa para quem estava lá naquele dia? O que é que isso aqui quer dizer para quem viveu essa experiência? Para mim isso tem algum sentido. Eu fui fazendo, sem saber, os processos de exegese, né, de interpretação bíblica. Mas alguém olhou para mim e fez, primeira coisa que você faz é esquecer o que você ouviu antes para poder se entregar por completo para viver o evangelho. A Bíblia tem que ser mergulhada, né, cara? Tem. Não é um livro comum, né? Pra gente ler. A Bíblia precisa mergulhar e voltar lá, dar outro mergulho. Só que na prática o que acontece não é isso. Não, a gente sabe disso.
Na prática, o que acontece é a pessoa vem. Eu não vou ficar citando, né? Vem de determinadas práticas. Aí ele chega aqui e fala: não, bota um copo de água, não faz um não sei o quê, não, aí vem um monte de coisinha, mas que eles não saltam da Bíblia para a liturgia. Eles vêm de outra liturgia agregando, cara. E isso não é bom. Coisa, né, Isso cara? não é bom. Outro problema é. A gente não dá nome para os problemas. Como assim? Tipo assim, pecado é pecado. Claro, sempre foi. Aí você chega hoje em dia, por causa da forma como o discurso ele na sociedade se propõe, coisas que nós chamamos de pecado deixaram de ser chamadas de pecado. Não, isso aqui é um problema, isso aqui é uma doença, isso aqui é um não sei o quê, Isso que você isso aqui é falou. isso, isso aqui é um monte de coisa. Eu ia entrar nesse assunto, o que eu lembrei, como você falou, do que está entrando na igreja. Isso é interessante. Você já percebeu que estão trocando os púlpitos e as pregações bíblicas por atendimentos? Tu já percebeu isso de outros profissionais? Nada contra, cada um Não, na sua área, mas você. é porque palestra é palestra e isso. culto é culto. A igreja hoje está fazendo isso, muitas igrejas estão fazendo isso. Isso para mim é totalmente na contramão da Bíblia. Uma coisa são atendimentos, como você falou. Às vezes a gente está transformando pecado. Ah, não, aí é alguma coisa, alguma herança lá de trás, não sei o quê. Meu irmão, cada um na tua área, igreja é igreja, pecado é pecado, pastor é pastor, entendeu? E cada um na sua área, não dá para substituir as coisas. Nisso eu ainda sou bem tradicional e bíblico, é bíblico. Sim. Entendeu? Eu penso que a gente consegue abrir alguns espaços porque a gente precisa responder às demandas em da momentos sociedade. certos e sem substituir o que é um atendimento pastoral, o que é pecado, né? Porque Sim, você acaba dando uma válvula de escape. Não, isso aí é um trauma seu. Pô, mas tanto tempo na igreja. não vai justificar Não, o pecado a partir disso. é isso, não é um trauma Não da sua pode. infância. Isso aí, cara, não dá pra ir por esse Os caminho. traumas, eles existem, os problemas, eles existem. Lá na igreja tem. Mas muitos são malandragem mesmo. Tem uns que são mesmo. Não é? É coisa do Muito baiano, né? Que é O malandro. brasileiro, todo mundo, né, cara? Mas eles precisam ser tratados separadamente. Isso. E o que é pecado precisa continuar sendo chamado de pecado. Com certeza. Aí a gente dá nome errado para as coisas às vezes. Lá na igreja tem uma psicóloga, né, que ela foi jovem, já é mãe, já é mulher. Ela formou-se, a gente viu. Eu vi crescer. Tô ficando velho, Alex. Misericórdia. Tô vendo a Barbie e o cabelo branco. E ela é minha parceirona. Só que aí a gente combina os momentos, ó. Tal época tratar tal grupo sobre tal tema. E aí a gente faz uma palestra, a gente faz um momento para aquilo. Eu não pego um domingo à noite um culto de celebração para fazer isso. Alguns temas até daria para fazer um sanduíche, né? De uma parte palestra e a outra parte mensagem. Mas as coisas elas precisam ser pontuadas corretamente. Porque senão a gente corre o risco. A gente corre o risco da pessoa usar uma máscara em cima do pecado e ficar. E Como dá é que um aguenta? alívio. Como é que aguenta? E ela acaba levando aquilo como um alívio. Não, aí é trauma meu. Não, mas você já. O cara tá ali, tipo, a mulher já ouviu tantas vezes a palavra de Deus na igreja, tanto. Não, é um trauma, ó, meu irmão. Procure Entendeu? atendimento. Muda tudo. Aí usa isso como uma válvula de escape muitas vezes, sabe? Aí dá Pra aquele. pecar. Não, isso é porque eu tenho trauma de infância, por isso que eu ajo assim, tá? Não dá, irmão. Mas nenhum problema ele pode ser uma justificativa para o pecado. Isso. Esse é o ponto. É verdade. E aí tem que resolver tanto o problema quanto o pecado. Do lado de cá, ser igreja e viver igreja, tem que resolver esse pecado aí, irmão. Tem que andar em santidade. O Apocalipse fala, quem é limpo, limpe-se mais. Isso aí. Ninguém verá Deus em santidade. Ninguém. Então, precisa ser resolvido. E aí a gente acaba dando os nomes errados para as coisas. Nessa de tentar ser politicamente correto, tentar nos adequar a uma sociedade que talvez cobre mais um pouco, porque se a gente olhar historicamente, a igreja, a igreja é uma das coisas mais preciosas que tem nessa terra. Um dia, Eu diria mais. a mais, né? A mais. Eu concordo. Baluarte desse mundo caído. E um dia, a igreja não vai estar mais aqui. E aí eu refletindo sobre isso acho que foi num culto aberto, né? Numa escola bíblica, refletindo sobre isso na igreja. E eu pensei assim, gente, um dia nenhum de nós estaremos aqui, se tudo der certo. Contando com vocês também aí, para meu raciocínio funcionar.
a gente não vai estar aqui, cara. O povo da rua, o povo do bairro, da família, do trabalho, que ficar aí, que permanecer, como é que eles vão se sentir na nossa ausência por completo? Será que eles vão olhar para e vão falar assim: "Poxa, tem um povo aqui que faz falta", ou será que eles vão olhar e falar assim: "Ainda bem que foram embora"? Sabe, a Isso é igreja ela algo que precisa ser toda igreja precisa pensar. A gente estuda isso no seminário, foi algo que ficou muito marcante na minha época de seminário. Foi falar sobre a relevância da igreja. Isso ficou muito enraizado no meu coração. Tu sabe, né? sim. Eu gosto muito dessa área social, missões, né, urbanas, na verdade. Então foi algo que ficou muito enraizado no meu coração. A igreja, ela precisa não ser mas extremamente relevante na sociedade. Ela precisa ser aquela que o povo, crente, não crente, de outras religiões, eles se preocupem se aquela igreja deixar aquele bairro. Eles precisam falar, não, eu não creio no que esses caras creem, eu não vi o que eles vivem, mas eles são importantes aqui. A igreja precisa ser essa. Quando eu fiz o meu bacharel, né, na minha época do seminário, eu não lembro qual foi a disciplina, qual foi o tópico, nem quem foi o professor, mas eu lembro de um professor perguntando sobre isso. Como é que a igreja responde aos problemas da sociedade? Porque isso traz relevância para a igreja. E aí eu fiquei pensando sabe, não sei se lá tem os grupos de coreografia e Tem, as crianças que dançam, tem. isso e aquilo. Eu gosto demais disso, demais. Eu sou o maior apoiador. E aí, lá na igreja, às vezes, quando eu vejo ou as senhoras ou as crianças dançando, que sempre tem uma criança que tá todo mundo pro lado, ela vai pro É, outro, tem um menorzinho ali que não ensaiou direito e tal, ou que não lembra, né, com a questão da coordenação, dançando todo atrapalhado. Antigamente, tinha gente que chegava dentro da própria igreja e falava criticando, né? Não sei o que lá, que negócio ruim, que tem que acabar isso e tal. E eu pensando, não, cara, é o contrário. O objetivo ali não é a dança por si só, não. não é o grupo vir aqui apresentar. São os 2 meses que eles passaram juntos na Aquela igreja, comunhão, a inclusão, o né? a Se inserção sentindo de útil. princípios, o momento em que porque eles não têm esse momento lá fora, de Uhum. oração, de leitura, porque os grupos quando se reúnem, eles fazem essas coisas. Sem falar que são crianças, são E adolescentes, eles se sentem ali importantes, fazendo parte de s alguma o coisa. senso de É identidade, isso, eles, mas o mais eles importante, pelo menos lá na igreja, lá é periferia. E não sei se tu vai concordar, mas se eles não estivessem na igreja, eles iam estar onde? Pelas esquinas, pelas ruas, por aí vagando, isso aí. que foi o problema que o meu professor apresentou. Como retirar os jovens das ruas, do ócio, do ócio improdutivo, É, que que a abre igreja margem para a entra com a marginalidade. relevância, né? Muitas Exatamente. igrejas aí pequenas, eu costumo sempre dizer que o mundo, ele enxerga uma igreja que ela não é a identidade e a cara da igreja. Como assim? Vou tentar explicar melhor. O mundo enxerga uma igreja que a mídia mostra. Sim, As sim. grandes igrejas, as grandes potências, né? Megas templos, gente muito famosa. Essa é a igreja que o mundo tem visto. Mas o mundo não vê aquela pequena igreja dentro de uma comunidade fazendo a diferença de um pastor que anda de bicicleta, de um pastor que trabalha como pedreiro o dia todo e à noite ele está lá cuidando daquela mãe que está orando pelo filho. Que é a maior parte dos É casos. isso aí, o pastor que ele não tem salário, que ele às vezes a conta da igreja de luz, que é uma mixaria, porque é uma igreja pequena dentro de uma comunidade, ele tem que tirar do bolso para pagar. Mas o cara tá ali porque ele tem uma vocação e ele tem um amor, entendeu? Por almas. Essa igreja é a igreja relevante. Né? E essa igreja o mundo não mostra, essa igreja não tem visibilidade, não dá likes, né? Não Não, dá seguidores, não tem cara bonitinho falando bonitinho, pastor playboy de bonezinho. Não tem, velho. Então, essa igreja o mundo não, quer não se ver, interessa por conhecer. quer ver outro problema? O medo de ser cancelado que as pessoas têm hoje em É, dia. Medo de, por fazer o evangelho, viver uma vida integral, uma vida honesta, uma vida a partir de princípios bíblicos. As pessoas têm medo de ser canceladas hoje em dia. tem. Isso é um problema também. Eu gosto. Olha, bananinha, pode cortar que eu nasci em outro lugar. Eu gosto, pode cortar que eu tô nascendo. Onde pingar água, eu tô nascendo. O Isso cheiro aqui não das pode águas eu vou fazer, isso aqui brotar. não. É, Deus me tirou do mundão para enfrentar o mundão. Mas é verdade, o mundo hoje tem medo de ser cancelado, cara.
A pressão ela acaba se tornando muito grande para viver o evangelho, porque nossa sociedade ela tornou-se comercial demais, tá? A gente está numa fase aí de um capitalismo pós-amadurecimento. Se a gente pensar bem, a reforma protestante e o capitalismo eles têm basicamente a mesma idade, né? Eles são oriundos da mesma época, mas a gente está num momento em que alguns princípios do capitalismo eles estão afetando o entendimento da igreja. Isso gera uma pressão. Você tem uma igreja que se pauta no capitalismo para viver. E a igreja ela não deve se pautar em nenhum modelo econômico, porque o fim da igreja não é econômico por si só. Uma igreja não é uma empresa. E aí um bocado de coisa acontece. Uma igreja voltada para um conceito mais materialista, ela corre o risco de ser hedonista, de tentar oferecer prazer, de tentar oferecer dopamina, ao invés de ensinar o evangelho de renúncia e sacrifício. Jesus falou, quem quiser vir após mim... errada, né, de a igreja bem-sucedida, né? Cara, não deveria existir esse conceito. Tu vê os megas templos e muito cheia, a visão que o mundo tem é aquela que igreja top, igreja bem-sucedida. Se tu vê uma igreja pequenininha ali no bairro, às vezes, de fundo de quintal, essa é a visão do mundo, cara. Essa é a visão do mundo. Às vezes a igreja menor, ela faz mais sentido. Com certeza, com certeza. Por quê? A igreja é grande demais. As estruturas não refletem a presença de Deus, nem o que a igreja fala. É porque numa igreja grande demais, tem gente que vai para uma igreja grande, principalmente pensando em trocas, né? Trocas de membros dentro de uma comunidade. A pessoa vai para se esconder. Vai porque ela não quer ser confrontada. Ela não quer que saiba a história dela. Isso. E aí você chega em determinadas vai igrejas, lá, sai, já foi, não faz parte de comunidade nada, né? Ninguém conhece. Sabe, ninguém conhece. Isso. E beleza, eu entendo que a igreja ela precisa crescer. Eu entendo que é parte do projeto de Deus que a sua igreja cresça. Mas numa igreja grande demais, corre o risco da pessoa estar ali apenas para se tornar um invisível. E o evangelho não é isso. Uma igreja, às vezes, Ramon, eu tenho uma visão muito missionária. Né? Minha mente é uma mente missionária. Então, uma igreja que cresce, não necessariamente ela cresce em estrutura local, mas ela pode expandir. Sim. Sabe? O crescimento muitas vezes é expansão, né? E não só um crescimento é o crescimento lateral, né? Que a gente chama. Quando você abre outros campos. É isso, a pressão vem de todos os lados, né, cara? É de dentro para fora, de fora para dentro, né? Da sociedade, é da igreja, da modernidade, mas enfim, nós continuamos resistindo à pressão, né? Não? Nós continuamos. No livro de Atos, tem um capítulo 18 a 19, a história de Eutico, um jovem que está sentado na janela. O texto, Paulo também, né? Ele começou a pregar no pôr do sol e parou de pregar de manhã, quando o sol nasceu. São 12 horas de mensagem. Não sei, pastor Alex, mas eu não aguento pregar 12 horas, não. Mas o texto vai dizer que o local são 3 andares, e no andar de cima tem uma janela e tal, e o jovem está lá em cima. Eu gosto de usar esse exemplo para falar sobre as pressões, principalmente as internas, porque as externas elas soam mais como distrações. No pavimento do meio, onde ficam as tochas, as luminárias. E aí é só imaginar a mesa da ceia embaixo, todo mundo sentado no ambiente de comunhão, as tochas pegando fogo para iluminar o lugar e a fumaça subindo e passando pela janela. O texto diz que mais ou menos meia-noite, o menino cai da janela e morre. Isso. E aí eu fiquei tentando imaginar o porquê que ele dormiu estando lá em cima. Quando a pessoa fica muito tempo inalando fumaça, isso faz mal, isso mata mesmo, isso sufoca. A pressão interna ela tem essa tônica, essa característica, né, de sufocar. A igreja tem problema, gente. Não adianta trocar de igreja por causa dos problemas internos, não. E os problemas internos, eles não são feitos para sufocar. É Eutico que está sentado no lugar errado. Ele quem está no lugar onde a fumaça vai todo nele. Se ele fica aqui embaixo, no ambiente em que está a mesa da comunhão posta, isso não afeta e não mata ele. Então, fora do ambiente de comunhão, a gente tende a morrer.
Com A pressão, certeza. ela sufoca a gente. Sufoca mesmo. Aí o cara tá sentado lá em cima na janela, distraído com o que passa do lado de fora e sufocando com os problemas de dentro. Ele é o reflexo exato desse problema de pressão, porque a pressão ela costuma ser interna, mas externa é a distração. Um jovem me procurou outro dia e porque eu bato muito papo, né? Como professor de jovens, eu acabo dialogando bastante com os jovens. Me procurou outro dia e fez: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu disse: é mentira, velho. É mentira. É claro que é mentira. Eu não esperei nem ele terminar de falar. Eu fiz: pega esse celular, abre aí. Vai lá, configurações, bem-estar, taran, taran. Ó, você passou 14 horas no domingo no celular, rodando rede social. Rapaz. E você me diz que não tem tempo de ler a Bíblia? Tempo a gente tem. O dia ele tem 24 horas, dá Verdade. tempo. É só a gente ter esses princípios para viver. É isso aí, cara. Para gente que está numa outra fase, sufoca. Trabalho, manhã, tarde, noite, demanda, rotina. A gente ainda encontra tempo. Na verdade, a gente sente até falta se não tiver esse tempo, né? É a necessidade do alimento, a gente precisa desse alimento, né, cara? E é isso, velho. Ou você se alimenta ou morre, né, não, irmão? Agora, bati um papo aqui com meu parceiro, meu brother, o poeta, Ramon. Poeta só pra mim, sou teu brother, né, meu irmão? Deixa um recado aí, finaliza com a frase aí, olha pra câmera aí, finaliza com uma frase de impacto pra esse povo aí sobre a Eita, uma pressão. frase de impacto. Nem me botou pressão agora. É você. só assim, tem que se vira no jogo rápido. Não deixem sufocar pelos problemas. Mantenham corretamente os princípios do Evangelho. O Evangelho, ele é simples de explicar, ele é simples de falar, mas ele é extremamente difícil de viver. Viva. Gostei. O cara é o cara, viu? Gostei. Eu estive aqui com meu amigo Ramon, prazer bater um papo com esse cara, homem de Deus. Conheço pessoalmente, somos amigos pessoais. Então, absorva o que foi falado aqui hoje. Suporte a pressão. Nosso espírito é imortal.